Olá, olá a todos que provavelmente passarão por esse canal e por esse vídeo. Provavelmente, espero, se esse canal tiver vida longa, eu não pretendo me desfazer desse canal tão cedo, pretendo mantê-lo aí na ativa, continuar postando os vídeos. Esse vídeo é um vídeo provavelmente bem rápido, mais rápido que os outros. Vou falar de um termo, de uma proposta de mudança em relação a um termo que tem sido muito usado, que é o elite. Costumamos falar muito sobre elites econômicas, elites políticas, elites esportivas, elites artísticas, elites acadêmicas, ou todas no singular, apesar de todas estarem baseadas mais ou menos em hierarquias e existirem aquelas que estão um pouco mais acima que as outras. Por exemplo, prefeitos em relação a governadores, em relação a presidentes. Então hoje eu vou dar uma problematizada no uso corrente desse termo, elite. Originalmente, elite não se refere ao posicionamento na hierarquia social, uma determinada hierarquia. Elite significa que ou aquele indivíduos, melhor dizendo, que são mais aptos para exercer determinada função, e que acabam sendo colocados em uma posição superior. Então, no caso, quando nós falamos de elite acadêmica, nós não podemos pura e simplesmente colocar todos os professores, professores de escola, ensino médio, ensino fundamental, prezinho, pelo simples fato de que são os professores que dão aula em universidades e pressupõe-se que sejam mais capacitados, tenham mais, digamos assim, formação acadêmica, e o assunto, os tópicos que eles abordam também tendem a ser mais complexos. Então é por isso que quando nós falamos de elite acadêmica, em relação aos professores, nós estamos nos referindo aos professores universitários. Também nós estamos referindo aos cientistas. É um termo que pode ser bastante variável, porque muitas pessoas acabam confundindo o acadêmico com o cientista. Não é todo acadêmico que é cientista, infelizmente, deveria ser. É um tópico para um outro vídeo que eu vou fazer, ou em breve ou mais tarde, mas é com certeza um dos vídeos que eu estou prometendo, que eu já tenho anotado na minha lista de vídeos para serem feitos, para serem produzidos. Então, elite, a priori, não está relacionado ao posicionamento hierárquico, não é necessariamente isso. É o porquê de estar naquela posição e com base no mérito puro. No caso, as elites esportivas, os atletas que se posicionam nas primeiras colocações, seriam a melhor representação do que o termo elite deveria representar em relação a todas as áreas da atividade humana. Por quê? Porque apenas os atletas com mais vitórias, com maior sucesso, que atingem, que é o desempenho mais elevado, que são identificados ou colocados nessa posição de elite, são os esportistas de elite. Então, isso deveria ser em relação a todo o resto. A elite econômica deveria ser marcada, composta pelos economistas, ou sei lá, também pelos empresários, mais inteligentes, mais capazes, eu diria mais racionais, especialmente mais racionais, para ser mais objetivo, mais específico, porque falar mais inteligente pode ser qualquer coisa. Um empresário mau caráter que maximiza o seu lucro, ele é inteligente, é uma pessoa muito inteligente nesse sentido. Só que o que mais deveria importar, é a racionalidade, a capacidade
de uma pessoa de conseguir, né, ser logicamente inteligente, como um empresário mau caráter pode ser, mas ao mesmo tempo eticamente inteligente, né, em relação ao resto, né, uma pessoa que raciocina, que pensa em relação a todos os detalhes mesmo, ou pelo menos de todas as áreas envolvidas, os tópicos envolvidos, e busca produzir abordagens mais ponderadas possíveis, né? Sem que isso acabe resultando em, por exemplo, parasitismo, exploração, essas coisas, né, lindas, né? Crueldade, né? Pensar não apenas em si mesmo, mas também pensar nos outros, pensar a longo prazo, pensar em questões que não estão diretamente associadas, mas estão associadas, né? Questões existenciais, por exemplo, que muitos empresários não estão nem aí, pensam exatamente como animais dentro de uma cadeia alimentar, como o predador em relação à sua presa, como o parasita em relação à sua presa, mais nesse sentido. De pensar, né? Temos que pensar no outro também, temos que pensar que nós somos todos iguais em essência todo mundo é ser humano, todos os animais são seres vivos, e aí colocar esses tópicos em jogo, quando for tomar as suas decisões, e é isso que a maioria dos empresários não fazem, agem de maneira animalista até, né? Como animais dentro de cadeia alimentar. Algo que talvez eu fale também no outro vídeo e até me deu agora um tópico para um texto também. Mas é isso. E no caso das outras elites, a mesma coisa. A elite artística deveria ser composta pelos maiores artistas, pelos melhores dançarinos ou bailarinos, pelos melhores cantores, pelos melhores compositores, poetas, não apenas por uma questão de, por exemplo, nacionalidade, porque infelizmente nós temos, graças à hegemonia, né, anglo-saxônica, especialmente americana, existe uma tendência de monopólio, né, assim, de internacionalização de um monopólio anglo-saxônico, né, de colocar todos os grandes artistas são aqueles de língua inglesa, ou de países de língua inglesa, e não é bem assim, não, bem longe de ser assim, para ser sincero. Então isso também tem que ser levado em conta. É totalmente possível você analisar objetivamente, né, o talento artístico, a qualidade artística, especialmente se você comparar dentro de um mesmo nicho. Se você ficar comparando com nichos diferentes, vai ficando mais complexo, mais subjetivo e perde, né, a possibilidade de ser mais objetivo, mais preciso, mais específico. E até alguns anos atrás era isso que acontecia. Até alguns anos atrás a elite artística era composta pelos melhores arquitetos, né, sei lá, né, vamos pensar aí, todos os nichos artísticos. E hoje em dia, infelizmente, graças a uma combinação de capitalismo e também várias ideologias de esquerda, nós temos a desvalorização da qualidade artística né, em prol do relativismo cultural, que é muito complicado, né? Uma coisa que está acontecendo hoje em dia, em relação a praticamente todos os nichos. O resultado nós estamos vendo, a música caindo muito de qualidade, né, trabalhos, né, das artes plásticas também péssimos, a arquitetura cada dia que passa mais feia, até mesmo a música clássica, né, que poderia ter se mantido, né, congelado no tempo, mantendo as obras maravilhosas que já foram produzidas. Hoje em dia tem uma tal música clássica contemporânea. Eu já ouvi algumas dessas músicas, né, de algumas composições, achei todas iguais e todas feias, né? Parece que é para combinar com o tempo que nós estamos vivendo. E também tem a elite intelectual, né? Elite acadêmica, deveria ser composta por cientistas verdadeiros, por pessoas que realmente se interessam, respeitam os valores da ciência, de imparcialidade, objetividade, busca pela verdade. Infelizmente, nós temos uma proporção muito grande de pessoas dentro da academia, das universidades, que, muito pelo contrário, desrespeitam completamente esses valores.
Elas tendem a ser de esquerda, mas você encontra muito pseudo-intelectual e anti-intelectual também pela direita. Também vou falar sobre esses assuntos também, né, em outros vídeos. Então, eu pensei que ia ser um vídeo de 5, 6 minutos no máximo e já está em 10 minutos, né? Eita porra! Então, então é isso. É isso que eu estou falando aí, né? Elite política, então, nem se fala. A elite política é uma das piores de todas. Deveria ser composta por sábios, pelos indivíduos mais racionais, mais ponderados. E, infelizmente, tende a ser o oposto, quase o completo oposto. Então, o termo elite é um termo que hoje em dia significa classe social, posição hierárquica e não talento, como deveria ser. E parece que a única área, o nicho, em que o termo elite ele é usado no seu sentido mais original é justamente dos esportes. Todos os outros, os que antes pelo menos existia um certo apreço por isso, no caso das artes, não tem mais. Então é isso. Sempre quando você pensar o termo elite, se você for escrever sobre elite, eu sugiro colocar entre aspas, principalmente se for elite política, elite econômica, elite acadêmica, elite artística, infelizmente também, menos em relação à esportiva. Ok? Então, tchau e até o próximo vídeo.